Queridos irmãos, hoje nós celebramos a festa de São Bento, que nasceu no ano 480 e era de uma família cristã que se esmerou em dar a melhor formação para ele e que, num determinado momento, o enviou para estudar num colégio público em Roma. E quando chegou lá, São Bento percebeu que aquele ambiente era inadequado, era um ambiente onde não se praticava virtude, onde havia pessoas que tinham comportamentos ruins. Então ele teve um ímpeto muito forte de sair do mundo e de se esconder no lugar solitário para se dedicar à oração. E assim ele foi à região montanhosa de Subiaco, que naquela época era totalmente inóspita. Lá ele encontrou um eremita chamado Romano. Este eremita lhe dava o que comer, trazia-lhe sem ter nenhum contato com ele, e isso aos 15 anos de idade. São Bento ficou aproximadamente 3 anos sem ter contato com nenhuma pessoa. Mas chegou um momento em que Deus quis fazê-lo conhecido. A primeira coisa que aconteceu foi que um sacerdote recebeu uma revelação noturna de que havia este eremita, Bento, numa caverna, e a ordem de levar-lhe de comer. Então esse padre foi, e São Bento, quando recebeu, não quis sequer falar com ele, a não ser depois de que ambos se dedicassem grande tempo à oração. E assim foi. São Bento ficou lá, rezando. Era um domingo de Páscoa, mas ele já ignorava essas datas todas, ele vivia uma vida totalmente reclusa. Então esse padre disse, olha, não convém que você faça jejum num domingo de Páscoa, e corrigiu São Bento, e São Bento aceitou aquilo, e aos poucos começaram a chegar pessoas. Alguns que vinham pedir conselhos, e outros que vinham realmente para pedir de orações. Tão grandes eram as graças que aconteciam a partir dos rogos que ele fazia. Em pouco tempo, ele adquiriu uma certa fama e então lhe pediram para ser superior num convento que estava numa localidade chamada Vicovarto. E ele foi para esse lugar. Mas a vida daqueles monges estava tão corrompida que já era incorrigível. Então, ao invés de atrair a simpatia deles, o amor deles, São Bento atraiu o ódio deles. Eles ficaram com raiva, a tal ponto que um dia, enquanto davam a São Bento uma taça de vinho, colocaram veneno dentro dessa taça. São Bento, como todo cristão, antes de tomá-la, abençoou-a, e na hora que ele abençoou, a taça quebrou. Então, São Bento, livre daquele malefício que queriam fazer-lhe, saiu daquele lugar e voltou para Subiaco. Voltando para Subiaco, então, muitas pessoas começaram a lhe trazer até crianças para que ele educasse.
dois senadores romanos, na época, trouxeram seus filhos, que depois se tornaram santos, São Plácido e São Mauro, para que São Bento os educasse. E, efetivamente, São Bento os acolheu, os educou. E, aos poucos, ele foi enxergando a necessidade que tinha de construir uma casa, um mosteiro, uma casa religiosa. E, de fato, numa região chamada Monte Cassino, ele resolveu se transferir para lá. Ali se fazia muita idolatria, se praticava muita idolatria. A idolatria de um deus pagão chamado Apolo, tanto nos bosques como nos santuários que haviam erigidos ali para a adoração desse falso deus. E São Bento foi pregando, até que ali ele construiu 2 mosteiros, um dedicado a São Martinho e outro dedicado a São João Batista, e lá começou o grande mosteiro de Monte Cassino, que se tornou a primeira abadia beneditina. Não faltaram pessoas que quisessem caluniá-lo. Apareceu um sacerdote mau chamado Florêncio, queria de qualquer jeito destruir a reputação de São Bento. Ao invés de refutar, São Bento simplesmente silenciou. E o que aconteceu foi que aquele homem morreu num desastre. Uma casa caiu em cima dele e toda a campanha de calúnias que ele estava movendo contra São Bento acabou. Efetivamente, São Bento tinha um dom muito forte de repelir as obras das trevas, e exatamente por isso ele fazia tantos prodígios e tantas profecias, e aquilo que ele dizia se cumpria. Ele reconhecia pessoas que estavam disfarçadas, sabia quem era quem. Uma vez, inclusive, um rei tentou enganá-lo e fez um vassalo vestir as suas roupas. São Bento reconheceu, depois predisse quando é que esse rei iria morrer. Aquilo se cumpriu ao pé da letra. Enfim, era um homem realmente com dons extraordinários. Mas o mais importante de tudo aquilo que ele fez foi a regra que ele escreveu, a chamada regra beneditina, que é como que a alma de todos os monges do Ocidente. De fato, ali, São Bento, fundado sobre certos princípios, como o silêncio, a oração, o trabalho, a caridade fraterna, tudo num espírito muito doce, muito ameno, muito delicado, muito paternal. Deixou plasmada a alma do monaquismo na igreja. E, efetivamente, os mosteiros beneditinos foram se multiplicando por todos os lados, e mais pessoas queriam se dedicar à perfeição, queriam chegar de verdade à santidade, e com isso, São Bento, por assim dizer, foi como que um pai para o continente europeu, porque em torno daqueles mosteiros a vida espiritual ia se difundindo, assim como o calor que se difunde pela difusão dos raios solares. Ora, mas São Bento enfrentou também o peso da tentação. Nos tempos em que ele era jovem em Roma, uma única vez ele viu uma moça lá meio mal portada. Aquilo entrou na sua imaginação. E muitas vezes o demônio o atacava sob a forma de um corvo e ficava rodeando e trazia aquelas tentações para ele. E para vencer aquelas tentações, São Bento se jogava
nos espinheiros. E com isso ele obtinha aquela graça especial por causa da virtude heróica, né, a fim de vencer aquelas tentações, e o demônio fugia dele. Já muitos séculos depois, num dos mosteiros da Alemanha, umas bruxas foram julgadas pela Inquisição. E elas revelaram aos inquisidores que elas não conseguiam atacar o mosteiro porque nas paredes do mosteiro estavam várias cruzes. Ora, não havia nenhuma cruz visível. Então os monges foram descobrir o que havia debaixo da pintura. Então descobriram essas inscrições da chamada Medalha de São Bento, que estão baseadas sobre a cruz e o seu poder eficaz contra as obras das trevas, e que terminam com essa frase, que tem muito a ver com a vida de São Bento: bebe tu mesmo do teu veneno, porque ele, pela virtude de Deus, conseguiu abortar o plano de que fosse envenenado. Ora, hoje em dia muitos cristãos veneram a medalha de São Bento. Hoje, inclusive, é um dia em que se pode ganhar indulgência plenária beijando a medalha de São Bento. A igreja concede àqueles que têm essa devoção. Nós todos podemos invocar a sua proteção e, sobretudo, a proteção da cruz de Cristo, representada nessa medalha, mas, sobretudo, temos que ter muito claro em nossa alma que o verdadeiro vencedor do inferno, do pecado, da morte, é aquele que efetivamente alcança a virtude no seu mais alto grau, mesmo que para isso tenha que se sacrificar, mesmo que para isso tenha que se atirar nos espinhos. Vamos aprender do exemplo de São Bento a resistir às tentações com valentia e a querer fazer aquilo que ele tem como que um lema na sua regra: nada antepor a Cristo. Sempre Cristo em primeiro lugar, no centro das nossas atenções, como nosso alvo, nosso objetivo, nossa meta.